Na sequência dos trabalhos, nós teremos como atividade de encerramento do seminário, com a coordenação também do jornalista Túlio Milman, a apresentação e debate da Carta de Porto Alegre, leitura e validação de um documento propositivo para o setor. Nós convidamos para compor o palco para esta última atividade do nosso seminário Luiz Roberto Ponte, empresário e ex-deputado federal, Silon Rosa Neto, presidente do Fórum de Infraestrutura das Entidades de Engenharia do Rio Grande do Sul, e Eduardo Carvalho, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Passo novamente a palavra ao jornalista Túlio Milman para a condução deste painel. Então, antes de passar a palavra ao Dr. Silon, eu vou ler uma espécie de esboço do documento que vai ser apresentado aqui, e depois eu passo a palavra para vocês para que conduzam, né, da forma adequada esse encerramento do evento. Carta de Porto Alegre, roteiro, a qualidade dos serviços de obras públicas, a engenharia em favor da sociedade. Na condição de realizador do seminário A Qualidade dos Serviços e Obras Públicas, a engenharia em favor da sociedade, o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul e demais signatárias deste documento reafirmam seus compromissos históricos com o interesse público, a partir da prevalência do conhecimento e do regramento técnico e legal concernentes às contratações e à qualidade dos serviços, projetos, edificações e equipamentos disponibilizados à população pelas 3 esferas governamentais. No sentido de oferecer à sociedade um posicionamento profissional isento de interesses político-partidários, enumeramos a seguir os principais pontos de convergência validados no seminário, como ponto de partida para a inversão de uma realidade cada vez mais preocupante, que afeta todos os segmentos e na qual todos perdem, sejam os contratados, os contratantes, os profissionais envolvidos, os órgãos de controle e fiscalização e, em última análise e, evidentemente, todo o tecido social. 1. A importância do planejamento. 2. As modalidades de licitação, o que funciona e o que precisa ser modificado, a relação preço e qualidade em benefício da sociedade. 3. O papel dos contratantes, dos contratados, os licenciamentos. 4. O papel e a visão dos órgãos de controle. 5. Os profissionais de engenharia, o papel nas diversas etapas das contratações, projeto, edital, execução, fiscalização, controle, responsabilidade técnica e, por fim, a conclusão. Passo a palavra ao Dr. Silon Rosa Neto. Dr. Ponte, eu fiquei com muito dó do senhor hoje de manhã, lhe tiraram todo o seu tempo. Então eu vou enumerar, na minha condição de presidente do fórum, junto com o Eduardo aqui, porque nós temos a missão de elaborar a carta depois, eu vou colocar os 5 pontos principais que eu elenquei aqui, não vou gastar 5 minutos e vou ceder 10 minutos do meu tempo, para o senhor ficar com um tempo maior, então, para fazer essas conclusões. Bom, primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos, especialmente ao Senge, que tomou essa iniciativa, mais uma vez prestigiou o fórum, e eu entendo que esse tipo de iniciativa nós temos que levá-las sempre adiante e continuar com essa atividade integrada das entidades aqui em Porto Alegre. Então, eu elenquei 5 itens que eu entendo que devam fazer parte da carta. Nós vamos depois trabalhar em cima da estruturação do texto, mas, e depois, obviamente, circular entre as entidades para que elas também opinem e a gente tenha um documento que vai ser divulgado na mídia a partir da semana que vem. A primeira é que infraestrutura é questão de Estado, e esse é um fundamento convicto do Fórum, e cada vez, quanto mais a gente trabalha, mais a gente atua profissionalmente e institucionalmente, eu entendo que a gente fica com maior convicção desse quesito. O segundo é que toda decisão de investimento público em infraestrutura tem de ser planejada, amadurecida, inclusive no processo de amadurecimento com a participação dos órgãos de controle, não depois, durante, e efetivada no seu melhor tempo, não no tempo do partido político, eventualmente no poder, contratada pela melhor alternativa de custo-benefício para a sociedade e não necessariamente pelo menor preço, como bem destacou, quando esse é inexequível, o Dr. Ponte, hoje de manhã. Atendendo uma das observações importantes do Dr. Castelar, quanto ao déficit de investimento em infraestrutura, fazer uso de todas as possibilidades de financiamento disponíveis, com regras de regulação e de risco-retornos que proporcionem a necessária segurança jurídica no ambiente institucional,
O Brasil é muito frágil nesse quesito e, por isso, grande parte dos nossos investimentos em infraestrutura não tem o sucesso que deveria ter. Adotar a melhor ferramenta de contratação em conformidade com a tipologia do investimento e não adotar a mesma ferramenta de contratação para todos os casos. Estou tentando fazer uma compilação de tudo que se discutiu hoje aqui de forma muito sintética. O quinto item, eu acho que a gente não vai conseguir colocar na carta, mas eu entendo que nós temos que refletir. Onde é que estoura o ônus do planejamento, da deficiência de planejamento e das deficiências de legislação? Todo no setor de engenharia. O nosso setor está contaminado. E por que o nosso setor está contaminado? Porque, na verdade, se nós formos refletir, os casos recentes que nós temos aí na justiça brasileira, tanto o mensalão quanto o petrolão, os políticos estão soltos, os empresários estão presos. Então, eu entendo que política de infraestrutura nós temos que aplicar e não uma política com infraestrutura. Os partidos políticos, eles se servem do Estado brasileiro e não servem ao Estado brasileiro. E a nós cabe a mudança dessa realidade. Como nós vamos escrever isso, eu e o Eduardo vamos ter que discutir ainda. Doutor Ponte, cedo todo o resto do meu tempo com a maior satisfação. Muito obrigado. Prezados colegas, quero agradecer a deferência do meu amigo Silon. Nós não temos, eu acho, condição de prepararmos um documento que possa representar a média de pensamento aqui para ser entregue e aprovado nesta sessão. Eu acho que você fez um resumo muito adequado, na minha opinião, daquilo que tem que constar de uma carta que eu reputo de extrema relevância que saia daqui com a aprovação das entidades da engenharia, não só dos engenheiros, mas da engenharia. Nós estamos vivendo uma época de grande depreciação da função do engenheiro. Eu costumo dizer que nós estamos numa sociedade que os jornais publicam com toda a clareza. Se eu sou formado em Direito e não precisa mais fosfato, não precisa mais dedicação para se formar em Direito do que se formar em Engenharia, você ingressa no Estado do Rio Grande do Sul, nas funções iniciais, ganhando no mínimo R$17.500. Se é engenheiro, talvez não chegue a R$3.000. Isso se publica, não causa a mínima indignação na sociedade. Isso é olhado até como uma coisa normal, adequada, porque ninguém vê, ninguém olha. E eu não estou aqui puxando brasa para o assado do engenheiro. Eu passei da idade disso e, graças a Deus, aprendi na faculdade que a gente não deve nunca olhar o seu umbigo sem antes olhar o interesse da sociedade. Pelo menos faço força para manter esta convicção absoluta que é só isso que faz construir uma sociedade civilizada e digna para todos, e não somente para um setor. Mas nós não podemos, no setor privado, aqui também envolve essa reflexão nesse estudo, mas o setor privado tem as suas regras já, inclusive tem o estabelecimento de um salário mínimo para engenheiro, que isso não é uma coisa, é pelo menos alguma coisa digna, se for respeitada. E a própria iniciativa faz com que se dê o valor adequado ao engenheiro que se dedique, que busque cumprir as suas obrigações, etc. E as exigências de participação do engenheiro dos processos executivos. Nós estamos aqui muito mais debruçados sobre a questão pública da engenharia, na minha opinião. Porquanto nós sabemos, e eu me repito um pouco o que foi dito, nós temos o setor público que arrecada 37% de tudo que o país produz, gasta esses recursos em pagamento de pessoal e seus aposentados precoces ou não, que é a sandice do país hoje, ninguém se dá conta. O Rio Grande do Sul está se aproximando, está voltando a se aproximar, de gastar quase 80% da sua receita corrente líquida para pagar folha de salário e aposentado. Não adianta nós virmos falar aqui em recursos para fazer infraestrutura, se nós não caminharmos na direção de alocar adequadamente os recursos públicos. Eu, por exemplo, a questão de pedágio, que se discute aqui, se deve haver concessão de obras públicas, de obras rodoviárias ou não, eu até era sócio de um dos pedágios aí, o Patinho Feio, lá de Gramado, entendeu?
E eu lá no meu grupo dizia, eu sou contra pedágio, como em si, porque eu entendo que nós arrecadamos 22% do PIB até o governo Sarney, e fez aqui no Brasil uma rede imensa de rodovia. No momento em que fazer rodovia era uma coisa complicadérrima, você não tinha estrutura para chegar com nada, você ia pelo meio do campo para fazer, hoje você vai pelas estradas existentes, você vai cuidando, e, no entretanto, se fazia sem pedágio, com os recursos públicos dos impostos. E se você for analisar a conservação das rodovias feita por concessão ou feita por contratação com o DAE ou com a GE, você vai ver que são as empresas que constroem e precisam os mesmos engenheiros para fazer. Os pedágios tinham algumas despesas inúteis para a sua finalidade. Você gastava um horror com, por exemplo, as praças de pedágio, o desconforto, as estruturas, os roubos, as bandalheiras, os desvios que a sociedade faz para não pagar o pedágio, os advogados que você tem que contratar para poder vencer as resistências, a contraposição. Então, tem um mundo de dificuldade, é muito mais racional você ter um imposto sobre combustível, que é o que fez fazer as rodovias do Brasil, era o Fundo Rodoviário Nacional. O imposto que ninguém sonega, custa zero para arrecadar, é da maior justiça, porque você paga exatamente na proporção do que você usa da estrada federal, da estrada estadual ou da rua da cidade. E ele é distribuído nas proporções em que você tem essa influência no Pacto Federativo. Não tinha nada mais lógico do que isso. E um órgão chuto, decente, digno, para contratar com dignidade, com correção, as obras, os projetos, feitos com engenharia, etc., planejadamente, antecipadamente, e abrir licitações dentro das regras, na minha opinião, estabelecidas com muita clareza e precisão pela Lei 8666, que foi fruto de uma grande reflexão de quem entende do setor, casado com o setor jurídico, que evidentemente tem que participar, e com a sociedade representada no Congresso Nacional. Essa é a lógica. Hoje, todavia, é impossível você não ter pedágio. Por quê? O que é o pedágio? Por que começou a surgir? Porque começaram a gastar dinheiro no lixo, jogando no que não é devido, nas prioridades erradas, nas aposentadorias precoces, achando que o bem de um ser humano é se aposentar cedo, é se aposentar com mais do que ganhava quando estava na atividade, levando ao que levamos. Nós hoje gastamos aqui no Rio Grande do Sul, e estamos chegando no Brasil, mais da metade de tudo que se gasta com o pessoal é para pagar aposentadoria e pensão. Isso impede de dar um salário digno na origem da vida profissional das pessoas. Essa reflexão maior é que nós temos que fazer até para termos recursos. Enquanto não conseguirmos, isso é gradativo, a Constituição corretamente assegura direitos adquiridos, não pode se reduzir, mas se pode se impedir daqui para frente que eles continuem a se dar. Enquanto isso, hoje, eu sou um defensor de pedágio. Por quê? Porque é um outro imposto, é só isso que é. Surgiu por causa disso, não surgiu porque com o setor privado a estrada vai ficar melhor. É a mesma firma que faz a estrada conservada por pedágio ou contratada pelo órgão. E nós tínhamos estrada maravilhosa também, quando contratada com o órgão. Mas hoje, se o Rio Grande do Sul não mantiver pedágio, não conserva as estradas. É uma condenação que nós fizemos, não para o resto dos tempos, mas enquanto nós não consertarmos essa injustiça da sociedade na aplicação dos recursos. A injustiça não é só numa obra que seja mal contratada ou com preço elevado, essa é uma vez só, a outra também. E depois o seguinte, você aplica no Rio Grande do Sul 2% da sua receita para fazer infraestrutura. Nem isso mais. Capacidade hoje é zero. Gasta 77% com o pessoal. O roubo em 2% é o quê? É nada comparativamente com os 77% que você gasta, se você puder deixar só as pessoas necessárias. Não vamos demitir ninguém. Não vamos tirar nada para trás, não vamos criar contencioso, mas vamos ter a consciência de que nós precisamos marchar para as pessoas não procurarem o trabalho no setor público pelo empreguismo. Não é isso que resolve. Isso é uma reflexão maior, parece não ser o tema daqui, mas é só isso que vai assegurar projetos permanentes de
de implantação de infraestrutura, de obras de engenharia que a sociedade precisa para permitir a felicidade dos pobres. Porque o mal da burguesia, como se chama assim, é porque parece que está defendendo a si. Você olha o mundo e diz assim, o empresário é a causa da pobreza do miserável. Porque olha, o cara está vivendo bem, ele não estava numa gente dizendo, já pensou chegar aqui, uma pessoa pobre aqui, a gente comendo uma sobremesa maravilhosa, eu queria elogiar a sobremesa da casa onde eu estava. Uma sobremesa maravilhosa, comida, o pessoal vai dizer, essa burguesia está vendo? E o cara é pobre que trabalha com ele. Então, a causa da pobreza é o empresário. Quando a solução da pobreza está no empreendedor. Mesmo que ele use, por falta de consciência para si, mais do que deveria usar se ele tivesse consciência plena da sociedade. Mas nós temos que marchar para a correção das injustiças, paulatinamente e conscientemente. E para me inserir agora sim, me perdoe eu ter feito essa digressão, no tema que nos une aqui, que é o tema do papel do engenheiro, da função que nós temos que cumprir para a sociedade, e que nós temos, qual é o nosso papel para a sociedade. O que é que a sociedade precisa de nós? A gente, quando dirige uma entidade de classe, graças a Deus, eu presidi 2 entidades de classe e trouxe dos que me antecederam o balizamento disso aqui. O sindicato dos construtores não tem que estar defendendo os interesses dos construtores. Ele tem que estar defendendo o interesse da sociedade. E a obrigação de prestar o seu conhecimento, conscientizar o governo, que é indispensável utilizar essa ferramenta para atender os interesses da sociedade. Não vamos procurar verba porque tem que fazer obra que se não seja necessária. Vamos procurar verba, sim, para fazer as casas enquanto elas forem necessárias, estrada enquanto forem necessárias, e assim por diante. Esse é o papel das entidades de classe, defender os interesses da sociedade. E dentro desse contexto, que é uma consciência que está muito nítida na grande maioria dos engenheiros, eu queria me inserir, concordando com o balizamento que aí se encontra, que deva ser dado um destaque na contratação das obras públicas. Isto é muito importante. Isto é muito relevante. Eu vi aqui hoje um homem de bem, que está gerindo com competência a EGR. Não é do meu partido político nem nada. Eu até achei que a EGR não devia nem ter existido. Deixa lá no DAE, cria um departamento, como eram as rodovias. Hoje, como o DAE está muito complicado, destruíram muito a organização do DAE, desvalorizaram os técnicos do DAE, criaram uma ideia de que ali tem corrupção, quando não é nada de verdade, desincentivaram as pessoas a assumirem responsabilidade. Ninguém quer mais assumir responsabilidade dos executores. Aqui foi falado, tem 14 fiscais para um executor. Isso está tudo torto. Mas isto é um processo que nós vamos consertar de alguma outra forma ao longo da carruagem. Mas o que eu digo é o seguinte: quanto se deve investir para fazer as obras no Brasil, em cada município? O processo de contratação, portanto, tem que ter o regramento correto. Esta pessoa da GR terminou brilhante, fez uma exposição bonita, e no fim terminou assim, saudade do tempo que não tinha a Lei 8666, porque depois das propostas, você chamava os caras para negociar. E eu disse para ele aqui, vim aqui para abraçar, você imagina eu entregando o Zé Disseu para negociar, tá certo? Eu entregando agora o PC Farias para negociar. Que negócio é esse? As propostas são dadas e aquilo tem que ser cumprida. E se o cara perder dinheiro porque errou na proposta, tem que levar a obra até o fim, dentro das correções estabelecidas pela lei. Por isso que a legislação, eu sonharia que daqui saísse uma posição correta e completa. É difícil eu convencer vocês disso, mesmo no ambiente de engenharia. Porque tentaram desmoralizar por todas as formas a Lei 8666. Desmoralizaram nas mentiras, no engodo. Ela complica, ela é a causa. Eu vou contar um casinho aqui. Não sei se tenho tempo, é rapidinho. O aeroporto de Porto Alegre. O aeroporto de Porto Alegre era o governador Antônio Brito. A lei não era tão novinha, mas não era tão antiga como é hoje. E então, abriram a concorrência, o órgão da época tinha seus preferenciais, tá certo? Então, abriu-se o orçamento, que era obrigado a publicar o projeto, estava lá os quantitativos, tanto metros quadrados disso, tanto metros cúbicos de concreto, cada os preços do órgão, total tanto.
Cada empresário o que fazia? Ó, obrigatoriamente mantinha os quantitativos, colocava o seu preço unitário e dava o total da sua proposta. E aí o órgão olhou e viu que, se o segundo colocado, que ele queria que ganhasse, fosse retirado num daqueles itens, das centenas que tem lá, porque naquele item o vencedor colocara um preço baixo unitário e o outro um preço alto, ele disse, eu tirando esse item, inverte a posição. Aí disse assim, a aeronáutica vai fazer esse item, fica fora da licitação, quem ganha é o segundo colocado. Você vê que é só a aberração, num detalhe desse. E aí vai para a justiça e fica lá discutindo na justiça, 2 anos. Eu passava pelo governador e dizia, Ponte, essa tua lei, a lei era culpada. A lei que protegeu a justiça, a lei que fez ganhar o que devia ganhar, era culpada, era o atraso da lei. Qualquer instrumento jurídico, como é que um poder judiciário não tem um setor especializado em licitação, em contratação de obras públicas? Em meia hora ele resolve esse problema. Não precisa, chegou para o juiz, puxa vida, esse desgraçado ainda vou acionar esta cobra do diabo, e tocava o vencedor certo, acabou. Leva 2 anos e a culpada é a lei. Isso se diz a toda hora, se mente a toda hora. É complexa, tem que fazer um mundo de documentos. Não é verdade. Ela precisa de aprimoramentos, precisa. Toda obra humana é imperfeita, e mais do que isso, há adaptações com o tempo. Há uma reflexão aí sobre essa questão que foi aqui muito enfaticamente debatida por uma e outra parte, é a questão do leilão. Eu sou contra leilão, porque vocês não sabem o que é jogador. Jogador perde tudo, daqui a pouco está botando a mulher que ele ama na banca do jogo, para poder, achando que vai ser a vez dele. E isso, às vezes, atinge um pouco a empresa de engenharia, por uma coisa, um leilão por uma coisa que está pronta, acabada, eu sei que vou receber, ótimo, nota 10. A lei de licitação manda que seja assim. Agora, uma coisa que você vai contratar para fazer daqui 5 anos, e você contrata numa disputa, os mesmos que reclamam do menor preço, preste atenção. Eu já ouvi o governador do Rio Grande do Sul reclamar essa lei, o governador que não é o mais apaixonado por empresário, reclamando que o mal é o preço mínimo, esse preço mínimo da lei. Mentira, a lei não é preço mínimo, é preço mínimo exequível. Tire-se as propostas inexequíveis, cancele, jogue no lixo porque não presta, e vivem dizendo isso, pois os mesmos que dizem isso, dizem que o leilão é a melhor coisa, eletrônica. Vocês tinham que ver o que é eu lá no meu escritório, cotando aqui preço, eu dou tanto de lance, eu dou tanto, puxa, eu preciso dessa obra, meu pessoal vai parar, eu tenho que demitir gente, eu não posso perder essa concorrência, e aquela tentação, aquela jogatina vai inundando, não é correto isso. Não é correto. O correto é você fazer uma coisa pensada, tem o prazo para fazer, você bota no envelope, pode ser com aquele lacre do rei Luís III, do rabo que o parto, ou não, mas que seja uma proposta pensada, e ganha quem deu o menor preço. Nada de chamar depois o outro, agora vamos negociar, você deu esse preço. Não pode. Então, essa incompreensão, que é feita por pessoas bem intencionadas, como regra, mas tem muita exceção, viu? Nós temos que botar, eu adoraria se saísse daqui, esses conceitos da lei, e tem até aí, eu deixei no computador aqui da entidade, nós propusemos lá, a senadora Cátia Abreu fez lá uma comissão para fazer uma mudança da lei, fiquei sabendo que foi pressionada pelos grandes, etc., onde ela acolhe o RDC, e algumas das coisas que nós propusemos lá. Tá certo? Um deles é o conceito do preço mínimo inexequível, definido com clareza, definido com absoluta correção, preço de mercado, leva em consideração as propostas apresentadas, leva em consideração a proposta do órgão, respeita o teto, que só com isso já se protege o órgão público, o órgão não está protegido. E vamos nos dedicar a analisar orçamento, como está sendo feito, aqui foi referido, orçamento, é orçamentação correta, projeto correto, com isto está protegido, vai se juntar os empreiteiros todos aí, eu digo na rua, eu disse lá no depoimento, quem é que vai achar ruim, porque eu fiz uma janta lá em casa com o João, que vai entrar na mesma concorrência que eu, e eu disse para ele, João, deixa essa obra para mim,
você está mal, você já está bem de vida, eu estou me acabando, vou ter que demitir meus engenheiros. Então, qual é o problema de eu dizer isso? Eu não estou lesando ninguém, não estou fazendo conluio. E quem é que não faz isso? Eu vou contar o que é uma sociedade desinformada. Vocês me perdoem. Quando os pobres estão pagando muito caro por arroz, os latifundiários que plantam arroz se reúnem à luz do sol e dizem: nós vamos impedir que esses pobres continuem pagando muito pouco preço pelo arroz. Vão lá no governo, à luz do sol, se reúnem com as pessoas do governo e dizem: olha, o povo está pagando muito baixo pelo arroz. Nós temos que impedir isso. Tire um pouco de imposto desse povo que está pagando barato, para eles não pagarem mais barato, e vamos estabelecer um preço mínimo, porque senão vai faltar arroz depois de amanhã. Isso é feito no mundo inteiro. Agora imagina os empresários, 3 se reúnem, cães, satanazes, conluios, desgraçados, quanto menor o preço, melhor. Aqui foi dito, se você faz a obra mais barata, dá para fazer o dobro. Dá para fazer o dobro, coisa nenhuma, dá para acabar uma empresa, um engenheiro que se ocupa lá dentro, se não for dentro da reunião. Então, meus irmãos, para vocês verem, nós temos que tirar essa mistificação. Tem colegas aí, não estou falando no caso da Petrobras, aqui os sinais são de conluio mesmo, isso é outra coisa. Por quê? Porque não tem o teto, porque não tem concorrência que qualquer um pode entrar, porque foi negociado, foi uma carta convite, convido o João para participar aqui, convido quem eu quero, negocio com quem eu quero. O poder discricionário de escolher o vencedor da licitação é o ovo da serpente e é escondido como em nome do bem. Como é que os empresários da partida lá, como é que eles compram? Eles escolhem, eles fazem o controle. É verdade, o dinheiro é meu. E eu não sou obrigado a garantir isonomia a todas as pessoas. Eu sou obrigado a respeitar a liberdade dos outros, não garantir isonomia. O governo é obrigado a garantir isonomia, porque é o princípio básico da Constituição brasileira. E se ele é obrigado, eu não tenho como, não adianta eu me conluir com os empresários do Rio Grande do Sul. Vem um cara lá do Ceará e entra na licitação, pronto. Agora, que bom que a gente possa detectar, para não vir um irresponsável, não mergulhar o preço. Hoje o órgão não exclui as propostas com preço inexequível, porque não tem uma fórmula matemática objetiva para julgar, e ele fica com medo de tirar uma proposta mais baixa, porque senão ele vai ser publicado, o jornal que esse moço aqui, com grande brilhantismo, melhora a qualidade na 3ª página, vai chegar e dizer, talvez ele mesmo: olha aí que loucura, esse cara botou outro preterido, não é assim, vai pensar que está roubo, está mancomunado, tá certo? Então, ele não, agora bota uma forma que ele é obrigado, proposta a preço de tanto, está fora de mercado, porque está abaixo de todas as propostas, etc, etc. Então, meus amigos, me desculpe esse desabafo, é que a gente vai ficando velho, vai se dando esse direito que talvez não tivesse. Por isso eu peço desculpa. Mas eu quero dizer, e disse, e vou dizer mais uma coisinha só. Esse sorriso é de crítica. O que vocês acham? É de crítica ou é? Não, é carinho, é carinho. Essa risada é de carinho, não pode ter mais certeza. Nada, não. Mas procurem sair daqui um documento dizendo o seguinte: vamos melhorar os pontos da Lei 8666. Esse queria o esforço de todo o setor da engenharia. Se nós fizermos isso, nós venceremos o que está dentro. Eu anteontem, numa reunião aqui do BTG, pessoas, vocês conhecem aqui o nome até, pessoas, pois é, ponte e tal, e eu fiz as minhas sementezinhas em defesa de uma lei geral da concorrência, etc. e tal. Depois, mas você sabe que o governo está decidido, porque isso aí, eles acham que a lei 8666 e tal, porque está tudo impregnado da mentira, tá certo? E aí fica 1000 projetos de lei. O da Cátia, que ele queria que votasse esse ano, foi um suplício para não tirar, para não votar. Mas disse que já tem outro, estou falando nada, a Casa Civil está preparando, sem ouvir ninguém do setor, sem ouvir ninguém. Então, se nós nos concentrássemos, eu tenho aqui as propostas que corrigem o indispensável, a capacidade operacional, técnico-operacional, que tem engenheiro que conheça, que já tenha feito o civil, que tenha capacidade de fazer isso, que já tenha executado, que tem que ter o atestado da empresa, que tem que ter os limites, os balizadores de limite, etc, etc.
Vamos nos concentrar nisso. E se nós unissonamente defendemos isso, estudarmos, porque em grande parte a reação é porque não se conhece o detalhe da lei. Vocês perguntem para quem criticar, eu já disse isso aqui hoje, me aponte um item da lei que deva ser removido ou que atrapalhe. Perguntem isso. Vocês ouvem a toda hora todo mundo dizer isso. Pois pergunte isso, que vocês vão cair de surpresa que não vão encontrar. Embora já tenha sido semeado algumas coisas lá dentro do mal. Eu mesmo contei. Então, eu faço esse apelo. Se convencer a maioria de vocês, porque regime democrático é regime de maioria, de que esse é um bom caminho do aprimoramento da legislação que contrata, nós pegarmos essa bandeira, não ficar mais tergiversando. O RDC tem qualidade e tem coisa boa, e enfraqueceu, acabou. Ele vai dizer a coisa boa é o que nós estamos dizendo, o ruim é o da RDC. Vamos dizer o que é de bom lá, vamos botar aqui para dentro o que é de bom. Vê se é bom o julgamento subjetivo, vê se é bom fazer uma concorrência sem projeto, vê se é bom para a sociedade, vamos ver se é bom. Mas vamos julgar já a nosso ponto de vista da engenharia, que nós somos isentos para fazer esse julgamento. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, não estou me despedindo de nada, eu vou lutar para burro ainda, em defesa, que nem Dom Quixote, em defesa de coisas que eu acho muito relevante para a sociedade brasileira, que é quando as pessoas me dizem assim, o próprio Tarcísio, nós estamos agora exigindo cartas fianças do valor das obras. Homem de bem, um homem inteligente, um cara, um PhD do raio com espaço e tudo, e é mesmo, correto. Eu dizia para ele, olha, RDC aplicado só por ti, se tu tiver tempo de olhar os detalhes, eu não teria restrição. Tem 5.000 municípios, cada um deles tem umas 4 secretarias que ele cita. Tem quantos ministérios, secretaria de governo do Estado? Todo mundo licitando e todo mundo querendo ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero escolher o contratado, porque eu posso escolher o melhor quando é puro. E quando é impuro, não preciso dizer nada. Então ele chega e diz a garantia do órgão é botar uma carta-fiança ou exigência deste tamanho. Meu Deus, passamos lá na preparação dessa lei, o pão que o diabo amassou para limitar em 5%. Porque isso é custo. Os bancos cobram para ter essa garantia. E todos que concorrem têm que pagar isso. Quem vai pagar é o custo da obra, para nada. Porque se for contratado corretamente, com a exigência correta, selecionando as empresas, tem um caso em 1 milhão, em 1.000 que vai dar problema, e nunca cobra esse 5%. Ninguém nunca, agora você quer cobrar sobre 100%. Só entra grande, acabaram os pequenos. Não tem limite financeiro, não tem banco que vá dar garantia. É uma forma de tirar os médios e pequenos da parada. Basta isso, exigir 100% de garantia para poder entrar na concorrência. Tirou todo mundo, vocês que estão aqui, não tem ninguém da Camargo Correia aqui, aliás, uma parte deles está lá no outro lugar. Mas, pelo amor de Nossa Senhora. Então, eu estou abordando alguns temas específicos para você ver a importância disso. Vamos estabelecer o balizamento das exigências técnico-operacionais, nos isentando do próprio umbigo, os engenheiros não querendo que seja só deles, as empresas não querendo que seja só deles, uma coisa que seja de conveniência para a sociedade. As sugestões estão aí, amadurecidas por mim, mas outras pessoas que me ajudaram. Está dentro do computador aí, como tem outras pequenas reflexões. Se a entidade achar que deva distribuir, a moça tem ali com cópia, tá certo? Depois você pode pelo menos usar como papel ali para fazer rascunho, etc. e tal. Tira agora passar na frente, não tira no verso, para poder usar como rascunho, se não quiser. Mas vamos nessa linha. É o que eu sugeriria que constasse pelo menos um item nessa. Vamos aprimorar os poucos pontos que precisa. Ela já é muito boa, mas estão deformando. E basta isso aí. Não precisamos reinventar. E uma única crítica que eu faço ao que disse o Zé Alberto é esse negócio de a lei específica, né? Ele, no fim, se redimiu, porque ele disse assim, ou pelo menos que tem um capítulo sobre a obra. Já tem. A lei geral de licitações é geral no que tem que ser geral. Os dispositivos que são específicos de obra,
Seção terceira, das obras e serviços de engenharia. Ali está tudo diferenciado no que é diferenciado. Os limites são diferenciados de compra, o processo é diferenciado, existe leilão para aquilo, não existe para aquilo outro. Está tudo no mesmo documento. É bom que seja um documento só. Não é bom que se esparrame. É bom. Aliás, a Constituição baliza isso. O inciso 21 do artigo 37. Um único documento que tem as separações adequadas, corretas. Por que tem que ser uma lei para cá, outra lei para lá, para misturar, só para complicar? Chega de leis esdrúxulas dentro do Brasil. É o único ponto. Mas ele mesmo já deu o contraveneno. Tem que tratar a obra como obra, compra é compra. Compra pode ter leilão, compra pode ter leilão eletrônico, deve ter. Obra não deve ter. Por que você bota a jogatina numa coisa que vai ser feita? Você não sabe o que... Aquela eu já aprontei, isso é meu, eu posso vender pelo que eu quiser. A outra não é meu, eu não fiz ainda, não sei o que vou gastar, tenho que orçar. Não é ali, orar daquele computador feito louco. Vocês não viram ali agora uma novela aí, que às vezes eu vejo, o camarada naquele jogo de cavalo lá? A sorte que o diabo ganhou, né? Imagina se tivesse perdido. Muito obrigado, me desculpem eu ter abusado. Muito obrigado. Doutor Eduardo, a palavra é sua. 3 segundos. Doutor Ponte, a gente nem sempre toma decisões inteligentes, mas a minha decisão de ceder o meu tempo para o senhor hoje foi uma decisão inteligente. Bom, me sinto honrado de estar aqui nesse momento. Represento aí os diretores, a diretoria, o SENGE propriamente dito, e coube a mim então estar nesse momento final. Quero, antes de mais nada, agradecer também a diretora Nancy, que organizou aí conjuntamente esse evento, que, representando os diretores do SENGE, sinto que estamos muito gratificados, porque, ouvindo agora o doutor Ponte, soou como música a questão de que a engenharia seja em benefício da sociedade. Nós, recentemente, dos sindicatos de engenheiros, revisando o nosso planejamento estratégico, colocamos lá que a nossa visão é ser referência para a área tecnológica, mas em benefício da sociedade. Então, o evento desses e desse tipo, e os desdobramentos que nós queremos ter, já anunciando, a nossa ideia, enquanto SENGE, junto com o Fórum, é no ano de 2015 nós termos, Túlio, eventos no SENGE, no nosso auditório, específicos para cada área, ou seja, se vocês saem com aquela percepção do gosto de quero mais, na realidade o evento tinha este objetivo, que era um objetivo de criar essa vontade, passar por todos os pontos que nós entendíamos como necessários que passássemos para que a qualidade do serviço de obras públicas fossem o resultado do evento, desde planejamento, desde as questões das modalidades licitatórias, o papel do engenheiro, a visão aqui dos contratados, dos contratantes, o licenciamento ambiental. E a gente viu que tudo isso, de alguma forma, foi consensado as questões de uma ausência de planejamento, nosso colega Zambuja, no painel anterior, já citou. Me parece também alguma questão de uma visão mais sistêmica, né? Incluir o resultado e não só o meio. Uma percepção interessante que tive, Tribunal de Contas do Estado já trazer que a questão custo-benefício, graças a Deus, passa a ser agora um ponto que também vai ser melhor, e não só aquela questão do menor preço, aquela questão toda que muitas vezes era de uma maneira equivocada, apenas avaliada. Nós entendemos também que a parte de gerenciamento de projetos é muito importante, essa questão de identificar interferências, fatores restritivos. Inclusive, isso constou no documento que o SENGE elaborou para os candidatos ao governo, e agora, eleito, o governador Sartori tem consigo este documento, onde a questão do gerenciamento de projetos nós entendemos como extremamente pertinente para levar adiante e dar resultados a todas as políticas de Estado. Então, verificou-se interferência, as questões todas que foram mostradas, se vê que essa metodologia é bastante importante. Aliás, se viu que a questão da gestão é extremamente importante, onde técnicos das mais diferentes áreas, as tecnologias são necessárias, mas principalmente as metodologias. Aí entram as legislações, aí entram todos esses ramos do conhecimento. Também, o senhor citou agora há pouco, acho relevante a questão da aplicabilidade para mais de 5.000 municípios, se nós olharmos as esferas municipais da federação, e de que os mecanismos licitatórios sejam de uma maneira universal, capazes e adequados aos diferentes níveis de capacitação lá do seu pessoal. Aliás, passando por capacitação profissional, que também passamos aqui. A gente viu na exposição
do engenheiro Tarcísio, que a eficácia do RDC, pelo menos ficou na minha percepção, está muito ligada também a alguns mecanismos que o próprio DENIT tem estabelecido, inclusive a questão de avaliar matriz de riscos e etc. Né? Quer dizer, será que todos os nossos municípios, o mais longínquo, etc., terão capacidade de usar mecanismos dessa forma para que torne essa modalidade? Daí, então, o Silon fala muito bem que, no nosso árduo trabalho, Silon, de elaborarmos a carta com as recomendações, a questão dessas questões específicas para cada situação, para cada momento, para cada tipo de obra e serviço. Então, isso é importante também. Essa questão também dos órgãos ambientais, órgãos de controle, esse alinhamento, Poder Judiciário, porque eu leio e observo que essa questão também da 8666 foi muito... ou a criação de alternativas à 8666 vem também de alguma percepção da morosidade ou da demora ou dos flancos que a legislação permite de criar momentos de recursos ou momentos em que pode, então, estender, né, tornar-se o sonho em realidade e demorar mais tempo. Mas talvez daí tenhamos, então, acho que o professor Armando Castelar passou muito bem, algumas questões de consenso prévio, antes de se levar a efeito, consenso com o órgão de controle, consenso com a questão do licenciamento ambiental, o próprio Poder Judiciário também tem esse entendimento de convergir para que tenhamos obras e serviços de qualidade. Então, é um trabalho árduo, Silon, que teremos, né, já anuncio que nós teremos aí pouco tempo, semana que vem já queremos estar com a Carta de Porto Alegre elaborada, de modo que a gente possa usar os meios de comunicação que o sindicato tem, rádio, seu site, jornal, vamos ver a forma mais adequada e mais abrangente possível para que possamos aí levar para a sociedade as sugestões que teremos aqui desse evento. E dizer que o SENGE, então, vai, no ano de 2015, desdobrar toda essa temática aqui, relatada aqui, descrita por vezes de uma maneira apenas mais superficial, ou pelo menos os principais pontos. Nós queremos, então, em eventos do ano que vem, contamos com a parceria Silon do Fórum, para que possamos fazer, então, eventos específicos. Agradecendo a presença de todos, passo a palavra, algum encerramento aí para o Túlio. Obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias. Nossos agradecimentos, então, ao jornalista Túlio Milman, que mediou todos os painéis do nosso seminário, as participações agora neste último painel de Luiz Roberto Ponte, Silon Rosa Neto e Eduardo Carvalho. Lembramos a todos, mais uma vez, da importância do preenchimento da ficha de avaliação e a entrega da mesma agora na saída do evento. Nós agradecemos a presença de todos e damos por encerrados os trabalhos deste seminário Qualidade nos Serviços e Obras Públicas. Um bom final de tarde e uma boa noite a todos.